Olá, meus queridos. Hoje é dia 15 de maio, considerado o Dia Internacional da Família. Eu queria dizer algumas palavras importantes que eu considero nesse dia para você. Primeiro, a família é um projeto de Deus. Foi Deus quem criou a família. Deus criou todas as coisas e a Bíblia fala que Deus criou tudo bom. Tudo que ele fez foi bom. E ele cria o homem, Adão, o primeiro homem, o representante, o pai da humanidade, Adão. Deus cria aquele homem. E num determinado momento Deus olha para ele e fala, não é bom que esse homem esteja só. E aí Deus cria a mulher. E olha só como é maravilhoso isso. Porque quando Adão olha para a mulher, a Bíblia diz que ele grita, né? Que ele brada, olha só, até que enfim. Alguém que é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ele diz isso porque a Eva foi feita a partir dele. Mas olha só como é interessante. Esse brado de alegria revela, né, de fato, que ele estava sentindo prazer. Ele estava sentindo algo maravilhoso no fato de Deus ter criado a mulher para ser auxiliadora dele, alguém que é semelhante a ele. E isso foi fantástico na vida e no coração de Adão. E a palavra de Deus fala que eles se uniram numa só carne. E aí a primeira família foi criada. Ou seja, um projeto de Deus. E não é qualquer projeto, um projeto muito bom, um projeto essencial, um projeto especial para a história da humanidade. Porque a partir da família Deus iria multiplicar a humanidade. A partir daquele casal Deus iria criar todas as outras pessoas. E é isso que aconteceu de fato. Mas há algo na história que é ruim, que marca a humanidade. Porque Adão e Eva tinham tudo bom e tinham as diretrizes de Deus, mas eles desobedecem. Deus dá alguns limites para eles. Olha, a bênção está aí, o melhor para vocês está aí, mas há limites. E esses limites vocês precisam seguir. Em algum momento, Eva e Adão, eles desobedecem ao Senhor. E a Bíblia fala que o pecado entrou na vida da humanidade. E esse pecado que entrou na vida deles, já inicialmente atrapalha o casamento deles. Porque Adão já reclama com Deus, já culpa Eva da desobediência dele mesmo, ele não assume a responsabilidade, ele diz, essa mulher que o Senhor me deu, foi ela que comeu do fruto proibido e depois me deu, ou seja, transferiu a culpa para ela, a primeira desavença, a primeira falta de unidade daquele casal, daquela família. E aí, passado algum tempo já, eles expulsos daquele jardim maravilhoso de Deus, eles têm seus filhos e a Bíblia fala o quê? Que os seus filhos, um deles, chamado Caim, fica com inveja de Abel, o seu irmão. E aí, por não cuidar do seu coração e não ouvir a voz de Deus que estava aconselhando ele a prestar atenção nos sentimentos, a Bíblia fala que Caim mata Abel. Por que estou dizendo isso? Olha só, o casamento maravilhoso que Deus criou, filhos que é para ser bênção na vida da família. Olha só, tudo isso te destrói por causa do pecado. Tudo isso passa a ter dificuldades e problemas por causa do pecado. E eu digo isso porque o problema de toda a família é o pecado, da minha, da sua e de todas as outras que estão espalhadas no mundo. E a gente precisa se atentar para isso, porque o pecado é destruidor. Há muitos casamentos perdidos hoje. Há pais que estão maltratando filhos. Há filhos que não respeitam os pais. Toda a noção de criação tem se perdido. Os valores que Deus colocou para a família têm se perdido. Tudo isso por conta do pecado. O pecado destrói. O pecado de fato machuca. O pecado deixa marcas. E não há coisa mais dura que é uma família destruída. Não há coisa mais triste de olharmos na nossa humanidade, é ver casamentos destruídos. Eu tenho podido experimentar, né? Ver nessa minha caminhada como cristão, observar nos relacionamentos diversos que há aí no mundo, casamentos sendo destruídos rapidamente, casamentos que não duram um ano, casamentos que às vezes não duram meses, tristemente se destroem. E a gente vê filhos não respeitando os pais, sendo mal educados. Nós vemos casamentos onde que o marido não ama a esposa como deveria amar, a esposa não ama o marido, não respeita o marido como deveria respeitar. E tudo isso a palavra de Deus ensina, orienta e conduz a gente. Mas a gente vê o quê? Que é triste. As pessoas não ouvem o conselho de Deus. As pessoas vivem presas nos seus prazeres, nos seus pecados, no seu próprio orgulho, nas suas próprias vontades, porque é isso que o pecado traz. Coloca a gente como prioridade.
E quando a gente é prioridade nos nossos relacionamentos, a gente deixa de valorizar o outro. E quando a Bíblia fala sobre relacionamentos na família, a primeira coisa que o apóstolo Paulo diz é: sujeitem-se uns aos outros, sirvam uns aos outros, coloquem-se à disposição uns dos outros. Essa é a realidade. Ou seja, a vida em família é uma vida que deve ter humildade, não orgulho, que deve ter servidão, não exigências, que deve ter muito amor e não ira, não ódio, não raiva, que deve ter cuidado uns com os outros e não desprezo. Por isso, meus queridos, a família é algo que é um projeto de Deus, sim, mas o pecado é destruidor. Mas olha só, esse Deus que projetou a família não nos abandonou nunca, porque Ele oferece algo que é maravilhoso. Deus mandou Jesus como a resposta, como aquilo que de fato soluciona a questão do pecado no coração do homem. Jesus veio e aquele que não teve nenhum pecado morreu numa cruz por pecadores como eu e você. E a Bíblia fala que todo aquele que crê em Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, todo aquele que crê de fato na obra redentora de Jesus tem os seus pecados perdoados. Mas mais do que isso, ele se torna o quê? Uma nova criatura. Então pensa comigo. Imagina você, imagina eu, pecadores que somos, mas em Jesus, nova criatura. Nós somos em Jesus capacitados, habilitados, despertados para tornarmos a nossa família melhor. Nós, na nossa família, como servos de Jesus, podemos ser pais melhores, filhos melhores, esposas melhores, mães melhores, irmãos melhores, porque em Jesus nós temos o melhor de Deus para a nossa vida. Então eu quero dizer para você o seguinte, olha, a sua família, assim como a minha, ela pode sofrer, ter dificuldades e passar por problemas de relacionamento. Por quê? Porque o pecado nos atrapalha. Mas Jesus nos dirige num caminho de bênção, de paz e de alegria. Se você tem a sua família que já se encontra destruída, moída, perdida, ou talvez você se encontre num momento em que a família está tão ruim que não há esperança nenhuma, eu digo para você, Jesus é a esperança. Então olhe para Jesus. E talvez você fale assim, mas o que adianta eu olhar para Jesus se o meu marido, se a minha esposa, se meu filho, se meu pai não olha para Jesus? Eu digo para você, comece o seu caminho com Jesus, porque a partir de você, Deus pode fazer muitas coisas na sua família. E não há razão para não ter esperança quando se tem Jesus, porque Jesus é a esperança para a nossa vida. Então, eu quero convidar você no Dia Internacional da Família a olhar para Jesus, a colocar a sua vida diante do Senhor Jesus, a colocar a sua família diante do Senhor Jesus. É muito interessante o salmista no Salmo 127, versículo 1, ele diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O que esse texto nos ensina? Que não adianta você se esforçar, se empenhar e batalhar tremendamente pela sua família, se o Senhor não estiver presente. Você jamais vai ver a bênção de fato de Deus. Se o Senhor não estiver presente, você jamais vai conseguir ver a redenção, o perdão de Deus. Se o Senhor não estiver presente, você jamais vai conseguir caminhar de fato nos caminhos do Senhor e jamais vai conseguir vivenciar a família como um projeto de Deus. Ela vai ser no máximo um projeto seu, do seu coração, e você não vai viver o melhor do Senhor, que é o Criador da família, no seu próprio lar. Então, olhe para o Senhor, olhe para Jesus, olhe para o Senhor. E é muito interessante, Josué, num contexto das Escrituras ali, quando ele está falando com o povo de Deus, a nação de Israel, renovando a aliança de Deus, falando do amor de Deus por aquele povo, por aquela nação, Josué diz assim, olha, há um caminho de bênção, e Deus deu esse caminho. Esse caminho é olhar para Ele como o único Senhor. Esse caminho é viver debaixo da direção dEle, daquilo que Ele tem colocado como melhor. E aí Josué diz o seguinte, eu não sei o que vocês querem. Vocês podem adorar, podem servir os deuses que os seus pais serviram. Vocês podem servir, adorar os deuses que os seus vizinhos estão servindo. Mas olha só, Josué diz algo maravilhoso. Ele fala assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que seja essa a vontade e o desejo do seu coração
para a sua vida, para a sua família. Que você, de fato, deseje, busque e viva para o Senhor. E não desanime se você se encontra num caminho difícil na família. O Senhor Jesus é esperança. Busque o Senhor Jesus. Que Ele te abençoe.